a todos os irmãos. Que a paz e o bom ânimo do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa noite de hoje. E antes de iniciar esse estudo sobre essa parábola tão bonita de Jesus, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre os fundamentos dessa filosofia, de forma muito sucinta, para os irmãos que estão vindo pela primeira vez na casa, já se orientarem com esses ensinamentos, para que possam então escutar a palestra já com esses direcionamentos. A doutrina espírita, meus amigos, ela é fundamentalmente cristã. Sendo fundamentalmente cristã, ela busca sempre a nossa educação moral. Nos dá a certeza sobre o futuro. Nós sabemos o que precisamos encontrar aqui na Terra. Nós sabemos como devemos nos comportar aqui na Terra para alcançar esse futuro mais tranquilo, em paz, harmonizado. Nos fala, claro, da imortalidade do Espírito. A vida não começa no berço, não termina no túmulo. Fala também sobre o Mestre Jesus como padrão de referência, padrão de comportamento e não só um símbolo religioso que nós devemos pedir como um gênio mágico ou perdão, sem ter o mínimo esforço para reparar o erro cometido. Nos fala do nosso Pai Celestial, de infinito amor, sabedoria e justiça. Justiça que nós podemos ver e confirmar com a reencarnação. Não existe aqui, meus amigos, pecado, não existe coação, não existe medo, não existe obrigatoriedade nenhuma. Nós aqui recebemos os ensinamentos e aplicamos em nosso dia a dia de acordo com a nossa vontade. Ninguém aqui é orientado pelo medo, coagido pelo medo. Ninguém aqui vai para o inferno, ninguém aqui vai para o céu. Nós colhemos de acordo com o nosso plantio. A doutrina espírita nos direciona a um modo de vida. Um modo de vida que gera a responsabilidade sobre os nossos atos. Porque o que nós fizermos hoje, nós colheremos o dia de amanhã. E é claro que o modo de vida nos lembra então a filosofia. E a doutrina espírita é uma doutrina filosófica. É uma filosofia espiritualista, como dizia Kardec no Livro dos Médiuns. E quando nós pensamos em filosofia, nós pensamos em amor pela sabedoria, em investigar, em refletir, em buscar as leis divinas, para que nós possamos despertar a nossa consciência, abstraindo dessas leis do universo orientações para o nosso comportamento no dia a dia. E a filosofia nos traz, então, a racionalidade filosófica. E essa racionalidade filosófica é que traz a fé racional. Porque tudo que aqui é estudado, tudo que aqui é visto, tudo que aqui nos é dito, é sempre de forma lógica e racional. Porque a filosofia é isso. A filosofia busca a razão. Então nós conseguimos conceber pela inteligência o que devemos fazer, sem coação, e então pôr em prática. Porque é muito mais fácil nós vivemos conscientes de quem somos, conscientes do que nós devemos fazer aqui na Terra, para que nós encontremos menos sofrimentos em nossa vida. Simples assim, meus amigos. E é por isso também, por ser uma filosofia, que a doutrina espírita nos oferece uma forma especial para ler e interpretar o Evangelho de Jesus. Nos oferece, então, um olhar eterno, de valores eternos. Porque o nosso Mestre Jesus, ele falava o Espírito imortal. Os seus ensinamentos são atemporais, porque se direcionam para a eternidade. Então, eles não têm uma data de validade. Jesus é sempre atual em todos os tempos da humanidade, desde que ele veio até hoje e no futuro, porque o Mestre falava das leis divinas, leis imutáveis e perfeitas que não se modificam ao longo da eternidade. Então, quando nós formos ler o Evangelho de Jesus, ler a Bíblia, nós precisamos, primeiro de tudo, compreender o contexto dessa obra, olhar de forma integral. O que é que está escrito aqui? Qual é o direcionamento que Jesus nos oferece através da Bíblia? A Bíblia é amor, a Bíblia é padrão de referência. Então, quando nós formos ler
as passagens de Jesus na Bíblia, é bom nós atentarmos sempre para alguns fatores que são importantes para nos permitir interpretação mais lógica e mais racional. Perceber que época da vida de Jesus que ele trouxe esse ensinamento, para quem é que ele estava falando. Não ler só um versículo, 1 ou 2 versículos, mas pelo menos um capítulo inteiro, para entender um pouquinho mais a mensagem desse capítulo, do que queria dizer Jesus. E encontrar no simbolismo do Mestre uma transcendência ao espírito imortal. Porque através dos ensinamentos, nós acessamos o nosso inconsciente, nós acessamos as nossas imperfeições, as nossas potencialidades, sempre nos direcionando ao autoconhecimento honesto, para uma renovação, para uma nova construção do ser imortal que nós somos. Portanto, Jesus merece esse estudo mais refinado, mais aprofundado, que a doutrina espírita nos facilita através da sua filosofia. E hoje, em especial, eu falarei de uma parábola de Jesus. E as parábolas do Mestre são uma técnica pedagógica que ele utilizava para os seus ensinamentos. Antigamente, antes de Jesus, 6 séculos antes de Jesus, na Grécia, o filósofo Platão usava dos mitos gregos, como por exemplo o mito da caverna. E Jesus usa da mesma técnica pedagógica, mas com as parábolas. E ele utilizava então do cotidiano daquela sociedade, uma sociedade formada praticamente por camponeses e por pescadores. Então, nas imagens simples e comuns do cotidiano deles, Jesus utilizava para os seus ensinamentos. Ele aprofundava esse simbolismo, direcionando a um comportamento, a um padrão de referência, a uma atitude dinâmica e espiritual, que nos levava, então, de uma maneira mais simples do que esses mitos mais antigos, a encontrar a verdade, a encontrar a sabedoria, a encontrar um direcionamento para as nossas vidas. Porque Jesus é padrão de referência, Jesus é amor, Jesus é conhecimento, Jesus é vida, meus amigos. Por isso é muito importante, quando ler as parábolas ou qualquer ensinamento do Mestre, nós atentarmos sempre para esses detalhes, porque então fica muito mais fácil a compreensão do que ele queria dizer, entender para quem ele falava, onde ele estava falando. Tudo isso vai nos facilitar bastante. Então, eu vou ler agora a parábola dos talentos, e em seguida farei um comentário para que nós possamos compreender profundamente o que eu quero dizer. Essa parábola está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Inicia-se assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo sua própria capacidade. E ausentou-se do seu país imediatamente. Tendo partido, o que recebera 5 talentos, trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, saiu, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta a conta com eles. Aproximando-se, o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse o senhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente servo, bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas aproximando-se também o que tinha recebido 1 talento, disse ao senhor: Senhor, soube que és um homem duro,
que ceifas onde não semeaste e recolhes aonde não plantaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, saibas que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Meus amigos, Mestre Jesus era o mestre de todos os mestres. Então é claro que eu não quero esgotar o estudo dessa parábola hoje à noite. Seria muito pouco tempo, inclusive. Ela tem várias interpretações, várias chaves de interpretações. E a que eu vou trazer hoje é só uma delas. Por isso é importante que cada um de vocês, quando voltarem aos seus lares, estudem, leiam e busquem uma interpretação que eu vou direcionar aqui, que cada um faça as suas conclusões em casa. Quando nós olhamos essa parábola de forma rápida e equivocada, é claro, nós interpretamos ela literalmente. Interpretando ela literalmente, nós vemos um senhor que dá aos seus servos talentos. Talento, na época de Jesus, era uma roda de metal, de prata ou de ouro, que valia como dinheiro. Então ele entrega essa quantia de dinheiro para que eles então trouxessem e multiplicassem esse dinheiro. Mas aparentemente é um senhor muito cruel, porque castiga, porque pune, de forma muito severa, inclusive. Mas a doutrina espírita, na sua filosofia e na sua psicologia, nos oferece uma interpretação muito mais profunda e muito mais ligada à mensagem de Jesus. Nós poderíamos falar aqui desta parábola como regeneração planetária, porque ela está, como eu falei no início da palestra, no meio dos sermões proféticos de Jesus. Ela vem como uma advertência também. Mas, analisando ainda mais profundamente, nós vemos que ela se direciona sempre ao nosso mundo interior, a quem nós somos, a como nós vivemos nesse planeta. Jesus utilizava o substantivo Senhor, normalmente, para se relacionar com Deus, para direcionar a Deus. Mas, olhando essa parábola, nós vemos que esse Senhor, no caso, era um Senhor muito rígido, muito cruel. Não perdoou o seu servo. Humilhou, castigou, puniu de forma muito severa. Deus age assim conosco? Não. Deus é infinito amor. E a doutrina espírita nos oferece a percepção de duas maneiras sobre Deus. Um Deus externo a nós, como um Pai Criador, como um Pai que criou todo esse universo independentemente de nós, que mesmo que se o universo não existisse, ele ainda existiria, ele não depende absolutamente de nós, e também do Deus interno, que está dentro de nós e nos direciona ao bem. Então é nesse Deus interno que o Mestre Jesus queria falar para nós nessa palestra. Porque vejam, meus amigos, a benfeitora Joana de Ângeles, no livro A Busca da Sabedoria, nos diz que esse servo é a nossa consciência. É a voz da nossa consciência. E a consciência, filosoficamente e cientificamente, tem várias definições. Mas eu vou me ater pelo nosso tempo aqui. A definição que o Mestre Jesus trouxe no livro Boa Nova, para o apóstolo João, quando ele fala que consciência é a voz e a sabedoria de Deus. E essa voz e essa sabedoria é o que nos guia em nosso dia a dia. Então, quando vemos que esse Senhor sai de viagem, a benfeitora também nos diz que é como se a nossa consciência não fosse mais escutada. Representa, então, uma interferência da consciência, uma não interferência da consciência,
o que é extremamente grave, porque nós deixamos de ouvi-la, deixamos de ouvir a sabedoria e o amor do nosso Pai. Ela chama então de consciência de sono. E essa consciência de sono, que é o que nós mais vivemos aqui na Terra, é o que nós mais vemos aqui na Terra entre todos nós, espíritos imperfeitos, é uma consciência não guiada pela sabedoria e pelo amor de Deus. Ou seja, vai acabar entrando no egoísmo, no materialismo, vai acabar então calando essa voz sábia do nosso Pai Celestial, que só tem a nos oferecer sabedoria, amor, profundidade em nossas vidas. Então, esses talentos não são utilizados com essa visão sábia e amorosa que Deus nos direcionaria através da consciência. Então, normalmente nós somos guiados aqui por instintos, somos guiados aqui pelas buscas externas, porque a voz da consciência é calada na maioria das vezes. Isso é uma característica de espíritos imperfeitos como nós. Não é nem um absurdo que eu estou dizendo aqui. Faz parte da evolução. É bom que nós encontremos em nós esse sentido como um autoconhecimento honesto, para que nos entendamos que, na maioria das vezes, nós calamos nossa consciência, ou nem escutamos, ou se ela nos avisa alguma coisa, nós pensamos assim, não vou nem escutar, deixa, outra hora eu penso nisso. Então esse é um sentido desse Senhor da parábola. Esse Senhor é a nossa consciência. Então quando nós olhamos esse Senhor rígido como a consciência, temos facilidade em compreender. Porque todos nós que erramos, quando erramos, nossa consciência nos cobra. E nos cobra de forma muito rígida, de forma muito punitiva mesmo. Nos castiga, nos traz aflição, nos traz sofrimento. Exatamente como mostra esse Senhor aqui rígido. Uma linguagem, claro, muito dura, mas é o que os irmãos na época podiam entender. Mas também mostra uma atitude dinâmica e espiritual nessas determinações que esse Senhor oferece. Porque a consciência, sim, ela precisa ser rígida para espíritos imperfeitos como nós. Mas aí então eu pergunto a vocês, meus amigos, o que seriam os talentos nesta parábola? No começo eu disse que era aquela quantia em dinheiro. Mas se nós aprofundarmos mais simbolicamente essa visão, nós temos como referência o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec coloca essa parábola no meio desse capítulo, junto dos bens materiais, dos bens terrenos, da riqueza material, do emprego da fortuna, do desapego aos bens terrenos. Kardec coloca sabiamente e genialmente esta parábola no meio desse capítulo. Então, com esse direcionamento do nosso codificador, fica simples nós entendermos que os talentos da parábola podem ser externos, como ele nos mostrou, mas também internos. Internos no potencial divino que cada um de nós, quando é criado como espírito mortal, recebe como herança do nosso Pai. Atributos da fraternidade, da solidariedade, do amor, do perdão, atributos que nos direcionam ao amor. São os talentos internos oferecidos pelo nosso Pai. E também externos, claro, como, por exemplo, as características da nossa personalidade, dessa roupagem psíquica que nós vivenciamos aqui nessa encarnação. Onde eu nasci, com a família que eu nasci, o país que eu nasci, o gênero sexual que eu tenho, as características sociais que eu estou inserido, a possibilidade de eu estudar ou não, estudar de forma acadêmica mesmo, as possibilidades que nós temos aqui, que nos são oferecidas o tempo todo, o tempo de encarnação que teremos para viver aqui na Terra, a educação que nossos pais nos oferecem, nossa profissão, tudo isso configura os talentos externos que nós recebemos do nosso Pai Celestial. De acordo, como diz a parábola aqui, da nossa capacidade para multiplicá-los, como fizeram os servos. E aí, meus amigos, Emmanuel nos diz que o Pai nos oferece possibilidades de crescimento. Porque todos nós somos portadores de talentos. Ninguém pode dizer ao contrário, que não tem nenhum talento para oferecer ao seu próximo, que não tem um talento para multiplicar ao bem coletivo. Ninguém pode alegar isso.
Porque todos nós somos criados da mesma maneira. E todos nós recebemos as oportunidades de acordo com as nossas necessidades de evolução. De acordo com as nossas necessidades e do nosso potencial já conquistado de crescimento na encarnação que vemos hoje. Então todos nós temos algum talento externo. Principalmente nós que estamos aqui hoje nessa casa. E os dois primeiros servos do Pai, do Senhor, na parábola, vivenciaram de forma benéfica o que receberam. São uma exceção aqui no nosso planeta. Um planeta onde o mal predomina, ou seja, onde os habitantes que aqui estão ainda vivenciam a ignorância que leva ao mal. Eles sim viveram de forma integral o multiplicar dos talentos oferecidos pelo nosso Pai Celestial, com muita força produtiva. Realmente renunciaram a tudo, sacrificaram o que fosse para multiplicar esses talentos, para que esse Senhor então oferecesse o gozo da sua felicidade como recompensa a esses servos. Viveram com a aprovação da sua consciência, viveram direcionados pela sabedoria da sua consciência. E essas conquistas que de imediato eles tiveram, servem de combustível para novas conquistas, para novos talentos, para uma felicidade oferecida pelo Pai, que é a felicidade do dever cumprido, a felicidade do dever consciencial aplicado aqui na Terra. Então eles entraram realmente num processo de tranquilidade, de paz consciencial, que todos nós temos no momento que nós fazemos o que é correto, que nós nos direcionamos pelo amor e não pela matéria, não pelo ego, não pela personalidade. Então, com essas conquistas, esses servos se qualificaram ainda mais, porque receberiam no futuro, com certeza, ainda muito mais oportunidade para praticar o bem, porque do pouco que receberam, ofereceram muito. E assim é a justiça divina. Do pouco que ela nos dá, se bem aproveitado, ela vai nos oferecendo muito mais depois. Já o servo que não multiplicou os talentos recebidos por esse Senhor, ele começou justificando, não sei se vocês estão lembrados, porque ele ficou com medo. E eu pergunto a vocês, o que será que seria esse medo desse servo? Por que ele alegou o medo? O medo, meus amigos, ele pode ser de duas maneiras, a benfeitora Joana de Anjos nos ensina. Pode ser um medo egóico, ou seja, gostaria muito de fazer uma palestra na casa espírita, mas eu não posso, eu não consigo. Por que você não pode? Por que você não consegue? Você tem medo da aprovação dos outros? Você tem medo do quê? Então esse é um medo egóico, que realmente não está em risco a sua vida. E temos o medo por conservação da vida, que é muito diferente. E esse servo aqui, então, vivia esse medo egóico. Um medo que, na verdade, não é um medo. Ele pode ser configurado de várias maneiras. Como, por exemplo, qual seria a sua dificuldade maior para aplicar esse talento? Será que ele não queria sair da zona de conforto que ele vivia? Será que ele tinha medo de ser ridicularizado? Será que ele tinha medo de enfrentar o insucesso? Qual era o medo que esse irmão tinha para não aplicar? Será que ele tinha medo de ser da mesmice da nossa vida? Que nós fazemos sempre a mesma coisa, buscamos sempre as mesmas coisas, que não traz evolução, que mantém aquele vazio essencial em nosso coração, que realmente não traz uma evolução. Qual era o medo que tinha esse servo infiel? Será que ele tinha medo de não participar de um grupo, de não fazer parte de um grupo? Será que ele tinha medo de ser realmente autêntico e pagar o preço que esse mundo de provas e expiações ainda oferece para quem é realmente autêntico e busca o amor? Porque buscar o amor em um planeta onde o mal predomina tem um preço. Muitas vezes um preço que muitos de nós não querem pagar. Qual seria o medo então, meus amigos? O medo do insucesso? Será que ele, por ter só um talento, não gostaria de colocar em prática de forma humilde? Não se sentia realmente pronto para isso? Qual será que era a dificuldade desse servo? Talvez ele tivesse medo de errar,
Talvez ele tivesse medo de perder esse talento. Mas errar é um processo pedagógico da vida. Porque é através do erro que nós encontramos depois o acerto. Porque a consciência, meus amigos, ela evolui por contraste. Nós precisamos entender que existe uma subida para valorizar a descida. Nós precisamos entender que existe o ódio para entender o que é o amor. Nós precisamos entender o que é o insucesso para entender o que é o sucesso. É assim que nós aprendemos. É assim que a consciência consegue despertar e tornar-se cada vez mais ativa. Por isso a pergunta, qual será o medo desse irmão, desse servo? Será que não era só uma desculpa? Será que não era só uma justificativa pela inércia, pela preguiça de se movimentar, de tornar-se melhor? O que passava pela cabeça dele? E esse servo se assemelha muito a nós. Por isso é bom nos fazermos esses questionamentos. Por que esse medo de mudar que todos nós temos? Precisamos nos perguntar como é que o medo de transformar nossa vida realmente nos influencia. Por que nós não nos movimentamos em benefício do amor, da caridade, da solidariedade, da fraternidade? Qual é a justificativa que nós temos? Ele era o medo. E qual será que é a nossa justificativa? E vejam também que nesta parábola tem uma passagem que diz que ele entende que esse senhor era muito severo. Claro, a consciência ela é muito severa. Ela nos cobra a todos os instantes. E dizia que esse senhor colhe onde não planta, que ele ceifa aonde não semeia. E de forma filosófica, a doutrina espírita nos oferece um entendimento, uma visão profunda, que ele sabia que ele vive em um planeta criado pelo nosso Pai Celestial. Ele sabia que nesse planeta, muitos dos espíritos já conscientes da sua missão, realmente plantaram a tranquilidade aqui para nós. Quantos gênios, quantos mártires, quantos trabalhadores fizeram evoluir a medicina, fizeram evoluir a engenharia, fizeram evoluir a filosofia, a religião, as ciências, e nós viemos aqui colher os resultados do trabalho de muitos desses irmãos do passado, que com a consciência ativa, com uma consciência disciplinada, esclarecida, através de multiplicar os talentos, facilitaram a nossa vida. Então veja que ele tinha essa percepção. Ele sabia que ele vivia todas essas vantagens que nos são oferecidas ao longo da nossa encarnação e que nós quase não fizemos nada em relação a isso. No seu íntimo, ele sabia muito bem disso. E mais uma simbologia nós vemos quando ele diz que enterrou esse seu tesouro. Enterrou na terra. Ou seja, meus amigos, ele preferiu então essa vida mundana que nos oferece o nosso planeta, que nos oferece essa nossa sociedade. Essa vida do parecer, do ter, do ser valorizado pelo que você possui, pelo que você aparenta. A busca pelos likes, a busca pela aprovação alheia, a busca de ser só mais um massificado nessa sociedade, mais um que vive a matéria com toda a sua força, que é como a sociedade de nós está vivendo hoje, que desperdiça o tempo recebido aqui na Terra, buscando essas quimeras, buscando a ilusão, buscando o que é impermanente e o que não leva realmente ao crescimento evolutivo. Ele sabia muito bem disso. Então simboliza, meus amigos, esse enterrar o tesouro com o que nós muitas vezes estamos fazendo aqui. O que é que nós estamos buscando aqui na Terra? Um trabalho? Uma velhice mais calma, mais tranquila? Mas quem garante que existirá essa velhice? O que é que nós estamos buscando realmente? Como nós justificamos a não aplicação dos nossos talentos? Como é que a nossa consciência lida nas horas em que nós trazemos essas justificativas? O porquê disso tudo? Todos nós sabemos o que precisamos fazer. E por que é que não estamos fazendo? Então simboliza esse enterrar o tesouro com esse sentido de interpretação. Enterrou-se na vida mundana, massificou-se, acabou sendo somente mais um que não evolui,
mais um que no futuro, numa encarnação futura, colherá os prejuízos dessa, mais um que quando desencarnar, vai se encontrar em um terrível inferno consciencial, porque realmente não viveu como espírito imortal aqui na Terra. Ele desperdiçou o seu talento, ele desperdiçou uma oportunidade de crescimento, olhava para os outros, se sentia vítima, pensava, por que eu tenho tão pouco, ou tantos outros têm mais que eu? Então se justificava nesse sentido, não queria evoluir, essa que era a verdade, preguiçoso, vivia numa inércia, não queria saber de nada que se direciona ao espírito mortal. E é bom que nós façamos essas perguntas e que nos coloquemos junto desse servo. Poucos outros dois aplicaram os talentos. Normalmente nós não fazemos isso, eles são exceções. Então nós nos semelhamos muito mais a esse servo que não vive os talentos oferecidos pelo nosso Pai Celestial. E então depois a culpa, o remorso, o inferno consciencial, que é o ranger de dentes, que é o pranto, que nos fala a parábola aqui, virá ao nosso encontro. Não como um castigo, uma punição, mas como uma lei de causa e efeito. Porque se nós plantarmos aqui, ou multiplicar os talentos, é óbvio que nós colheremos o resultado disso tudo, como muito bem nos falou a parábola de Jesus. E nós temos também mais uma outra interpretação sobre esse único talento. O espírito Humberto de Campos, no livro Além da Luz, ele fala que esse único talento, meus amigos, pode ser uma encarnação de expiação, de sofrimento, porque teve tantas oportunidades para aplicar os seus talentos, que chegou a hora então de viver a expiação sobre isso. Precisava viver essa dificuldade agora para entender que não aplicou os talentos. Então o espírito Humberto de Campos nos traz também essa visão. E na questão 643 do Livro dos Espíritos, nós vemos que não basta só não fazermos o mal. Que quando nós não fazemos o bem, isso já é o mal. Porque veja, ele não prejudicou ninguém. Não fala na parábola que ele prejudicou alguma pessoa. Ele prejudicou somente a si mesmo. Somente a si mesmo ele prejudicou-se. Ele alegou várias coisas, mas não fez nada. E isso me lembra também uma passagem do livro Boa Nova, onde Jesus, o Mestre Jesus conversando com os apóstolos, André questiona ele estava falando sobre fidelidade a Deus, sobre realmente aplicar os talentos, sobre realmente viver esses talentos. Então André diz ao Mestre que se sentia doente, se sentia cansado, que talvez não conseguisse mais trabalhar junto com o Mestre como ele deveria trabalhar. Então Jesus diz a ele que se um dia lhe faltasse os olhos, que ele trabalhasse com as mãos, com as pernas, com o seu corpo. Se um dia lhe faltasse os olhos, as pernas e o corpo, que ele trabalhasse com a sua palavra. E que se um dia lhe faltasse tudo, e ele estivesse em uma cama paralisado, que ele trabalhasse a sua resignação e a sua paciência, porque assim ele estava sendo fiel a Deus. Então, alegar que não tem possibilidade de multiplicar talentos é uma justificativa que a nossa consciência, quando alerta, obviamente vai nos cobrar. Vai nos perguntar o porquê que não estou vivendo esses talentos. E todos os ensinamentos de Jesus, meus amigos, são direcionados ao nosso mundo interior. Por isso é importante, sempre quando nós lermos, nós estudarmos o Mestre, nós nos fazemos algumas perguntas que têm a ver com o estudo que fizemos. Então a primeira pergunta que eu faço a todos aqui, inclusive a mim, é como nós estamos vivendo os nossos talentos com os nossos mais próximos, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, enfim, com as pessoas que nós temos algum tipo de ligação. Como nós estamos aplicando esses talentos nessa relação? Com um corpo perfeito que Deus nos deu, temos 2 olhos, 2 pernas, podemos nos movimentar, temos saúde para estarmos aqui nesse dia de hoje. Como é que nós estamos trabalhando o nosso corpo? Somente para a vaidade, para o capricho, para ter uma vida, uma velhice mais tranquila, mais saudável? Não, meus amigos. Nós podemos
aplicar os talentos do nosso corpo físico, doando nossa energia, doando nossa força de trabalho, doando nossa vitalidade, doando nosso sangue. Hoje, inclusive, é dia do doador de sangue, dia mundial do doador de sangue. Então, o corpo físico perfeito, ele pode ser utilizado de várias maneiras, fisicamente. Nós estamos utilizando o nosso corpo perfeito nesse sentido. E os nossos recursos materiais. Como é que nós oferecemos esses talentos externos que nos vêm como um empréstimo de Deus? Porque vejam, desencarnando, nós não levaremos nada daqui. Nós não somos proprietários de nada, meus amigos, nem mesmo do corpo físico. Tudo é um empréstimo de Deus. Portanto, esse possuir já nos mostra a inferioridade que nós vivemos. Nós não somos donos de absolutamente nada. E como é que nós estamos aplicando, então, esses recursos que nós recebemos do nosso Pai Celestial? Somente em capricho, nas nossas vontades, comprando um celular caríssimo, que daqui 2, 3 anos não presta mais, que podia alimentar uma família durante vários meses que passa fome? Como é que nós estamos aplicando esses nossos recursos? Doando alimento? Doando um agasalho para quem não tem? Doando medicamento para quem está doente? Oferecendo estudo para aquele irmão que não pode pagá-lo? Enfim, como é que nós estamos multiplicando esse talento para aquele que está desprovido dele? Como é, meus amigos, que nós vivemos os momentos que nós estamos em casa, que nós estamos sem fazer nada? Nós aplicamos esse talento recebido por Deus, porque isso é mais um talento, um tempo ocioso em casa é um talento oferecido por Deus. Existem irmãos que acordam 4 horas da manhã, voltam para casa às 9, 10 da noite, ainda precisam arrumar a casa para os filhos e voltam a trabalhar todo dia. Como nós utilizamos esse nosso tempo de ócio? Não fazendo nada? Matando esse tempo, esse talento oferecido pelo nosso Pai Celestial? Poderíamos oferecer para os nossos irmãos? Poderíamos oferecer para o crescimento dos nossos irmãos, multiplicando esse talento? Isso é o que a nossa consciência nos diria, com certeza, se nós nos executássemos. E os ganhos que nós temos? Como estamos aplicando, meus amigos? Por isso que nós precisamos oferecer nossos talentos, multiplicá-los, como fizeram esses 2 servos fiéis. Porque eles receberam uma recompensa ainda. Porque feliz daquele que faz sem esperar nada. Porque a felicidade está em caminhar em direção ao próximo. Mas ainda existe uma felicidade prometida, que é a consciência em paz, o dever consciencial cumprido. Então isso já nos traz mais um talento, que é a felicidade, que é estar em comunhão com o Pai, que é cada vez mais aproximar-se da evolução, que é cada vez mais aproximar-se do sentido de estarmos aqui na Terra. Para que é que nós vivemos aqui? Para ostentar? Para possuir? Para comer bem? Para dormir bem? Para ter um carro do ano? Para ter as melhores roupas, os melhores celulares? Será que realmente é para isso que nós vimos aqui, irmãos? Será que os talentos oferecidos por Deus têm essa finalidade? Não, obviamente que não. Mas essas são perguntas que cada um em particular deve fazer a si mesmo, para entender como está vivendo esses talentos, como está oferecendo para a vida esses talentos. Porque nós deveríamos ter gratidão de termos a vida, de termos sido criados por Deus. Já começa por aí o talento divino. Somos criaturas conscientes, temos a vida. O Pai nos ofereceu a vida. Já começa por aí. Já deveríamos celebrá-lo, louvá-lo, multiplicá-los por esse motivo, sem pensar em todo o resto que temos, porque o dever consciencial nos chama a isso. Aristóteles, que é um filósofo grego, 4 anos antes do Mestre Jesus, ele nos disse, nos ensinou, que a verdadeira felicidade está em viver as virtudes. Que só é feliz aquele que vive as virtudes, aquele que vive a solidariedade, que vive a fraternidade, que vive o amor. Não aquele que tem um carro bom, uma profissão boa, uma casa boa. É aquele que realmente aproxima-se de Deus, aproxima-se
dessas virtudes. E essas virtudes, como eu disse no início da palestra, estão todas em nós, desde que fomos criados. Em germe, é claro, mas esses talentos externos nos servem, então, para potencializar essas virtudes, para fazer com que elas vivam realmente junto de nós nossa vida, para que esse amor possa exteriorizar-se para o outro irmão, para que essa boa refeição que eu tenho possa ser oferecida também para o meu irmão, que essa roupa limpa, cheirosa que eu tenho também possa ser oferecida ao meu irmão, que esse corpo físico que Deus me deu possa realmente gerar lucros ao bem coletivo e não somente a mim, que tudo o que eu tenho, que tudo que eu vivo gere, enfim, aos nossos irmãos também, que a minha profissão, que muitos irmãos não podem pagar pelo meu serviço, possa ser oferecido gratuitamente para aquele que não tem nada. Que eu não pense num futuro humano, no sentido de uma velhice ou o que quer que seja, mas que eu pense num futuro espiritual, porque todo o talento que eu oferecer voltará a mim no futuro, meus amigos. Então esse é o sentido dessa felicidade, porque feliz é quem vive esse caminho. Porque já diziam todos os filósofos da antiguidade, todos os benfeitores amigos que nos trazem as orientações com a filosofia espírita, que o caminho da felicidade é esse. O caminho da felicidade é estar junto com o seu irmão, estar ao lado dele, com o Mestre Jesus guiando, governando e direcionando nossas vidas. E aí eu faço mais uma pergunta para finalizar minha fala de hoje. Sabendo disso tudo, eu tenho certeza que todos vocês aqui, todos nós já sabíamos disso. O porquê é que nós não colocamos em prática verdadeiramente tudo que nós aprendemos. Por que é que nós não vivemos o que Jesus nos ensinou? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta bem assim aos Espíritos: qual é o meio mais eficaz para não ser arrastado pelas imperfeições? Então, os Espíritos respondem: conhece-te mesmo. A pergunta de Kardec, muito sábia, já fala de nós. Veja que ele pergunta assim: qual o método mais eficaz para não ser arrastado pelas imperfeições? Ele não pergunta como é que eu posso me tornar bonzinho, como é que eu posso conquistar virtudes, como eu posso ser homenageado e querido pelos meus amigos. Ele já diz bem assim: para não ser arrastado pelas imperfeições. Então ele já mostra na pergunta quem nós somos, seres extremamente imperfeitos ainda, em um processo de evolução. E esse autoconhecimento, meus amigos, ele precisa ser um autoconhecimento honesto, realmente compreendendo aonde é que esses talentos estão sendo vividos. Não esse autoconhecimento de Instagram e de Facebook que fala para a gente mapear a imperfeição. Só isso não adianta. É encontrar a causa dessa imperfeição, aonde é que o egoísmo está agindo em mim. Porque é ele que nos coordena, é ele que nos movimenta a nossa vida. Porque ele é uma característica do espírito perfeito que nós somos ainda. Natural, é claro, mas deve ser combatido. Porque o egoísmo é a antítese do amor. E onde existe egoísmo, não existe multiplicar os talentos. Então perceber aonde é que o egoísmo realmente nos influencia. Porque o egoísmo é que gera a vaidade, que gera o orgulho, que gera o ciúme, que gera todas as outras imperfeições, como nos diz na questão 913. Então, meus amigos, é perguntar-se onde o egoísmo hoje me influenciou. Aonde é que quando eu passei por aquele irmão que estava necessitado, eu não quis olhar para ele, mudei de rua? É um problema do governo, é um problema de não sei quem, ele não quer trabalhar. Será que é mesmo isso? Vocês já tentaram conversar com esses irmãos para ver se realmente é isso? Então, aonde é que o egoísmo está coordenando a minha vida? Porque com o egoísmo não existe multiplicar talentos. Nós vemos o que fez esse servo aqui e a punição consciencial que ele recebeu. Porque a consciência sim nos pune. A consciência é o nosso advogado e é o nosso juiz. Quando fazemos o bem, ela nos enche de boa vontade, ela nos enche de bom ânimo. Mas quando praticamos o mal, ela nos cobra, nos aflige, realmente nos traz um sofrimento muito grande. Quem é que nunca sentiu um remorso aqui? Quem é que nunca se sentiu culpado? Todos nós. E para que é que nós vamos viver então nesses níveis conscienciais
que não nos trazem absolutamente nada de evolução. E o autoconhecimento é o caminho para que nós nos encontremos com nós mesmos. Para que nós encontremos todos esses atributos divinos que já estão em germe dentro de nós. E são nublados pelo egoísmo, pela matéria. Porque não tem espírita nos mostrando o futuro, nos mostrando quem somos e o que precisamos buscar, deveria tirar esse peso que a matéria nos traz. Mas nós não queremos estudar, nós não queremos praticar, nós não queremos sair da zona de conforto. Está muito bom como está, não é verdade? Mas depois o sofrimento vem, meus amigos. Aí não adianta reclamar. Nós não vivemos o que deveríamos viver. Por isso que o autoconhecimento sempre vai ser a maneira de nós nos encontrarmos com nós mesmos e colocarmos em prática. Buscando vivenciar o amor, buscando entender como eu pratico o amor, como eu me relaciono com os meus amigos, o que eu sinto nas experiências da vida, ou por que eu gosto disso, por que eu não gosto daquilo, por que eu me relaciono com essas pessoas e não com aquelas, por que é que eu não me movimento. Somente um autoconhecimento honesto vai responder essas perguntas. Por isso que é o meio mais eficaz. Por isso que Kardec perguntou aos espíritos, e eles trouxeram essa resposta tão importante, que então deve direcionar a nossa vida. Porque a evolução era um processo de expansão da consciência, na busca de novos níveis conscienciais, de valores eternos, que estão nas virtudes, na sabedoria, que estão então ligados sempre à busca da multiplicação dos talentos, e não do prazer sensorial, do prazer material, do ser, do possuir. Óbvio que nós estamos na Terra, podemos e devemos viver isso. Não tem nenhum problema. É só o apego demasiado nesse sentido que nos trará as dificuldades. Podemos ter um carro, uma casa boa, nenhum problema nisso. Mas viver em função disso se torna o nosso problema. Então expandir a consciência é cada vez mais realizar-se como ser humano. É cada vez mais ser um humano em nosso planeta. Porque se nós procurarmos realmente um ser humano integral, um ser humano pleno aqui, dificilmente encontraremos algum. Então realmente esse ser humano está em extinção. E a doutrina espírita vem, meus amigos, a filosofia espírita, para abrir nossa mente para isso. Para nos conscientizar do nosso dever. Por isso que não adianta nós irmos até uma casa espírita só, como um encontro social, escutar uma palestra, sentir algo no momento e sair daqui e vivenciar as mesmas coisas depois. Nós precisamos utilizar deste conhecimento para a nossa evolução, porque a nós foi dado hoje esse conhecimento. Portanto, a consciência já nos cobrará o resultado desse conhecimento. Nós já sabemos o que fazer, precisamos pôr em prática, porque senão o sofrimento virá como uma consequência de não fazer isso. Então, despertar a religiosidade, saindo aqui dessa casa de hoje, utilizando o exemplo que ela nos dá, dos irmãos desencarnados, encarnados que fazem com que essa casa, oração que pratica a verdadeira caridade de Jesus possa existir. É realmente aplicar no dia a dia o que nós fazemos aqui e que o Mestre Jesus já nos trouxe há quase 2.500 anos, quase 2.100 anos. E para finalizar então, meus amigos, eu quero falar uma frase de Sócrates. Sócrates, o filósofo Sócrates, ele foi um dos precursores da doutrina espírita. Ele falava da imortalidade do espírito 6 séculos antes de Jesus. No momento que ele estava sendo sacrificado, que ele foi condenado à morte, ele falava aos seus discípulos que ficassem tranquilos, pois ele sabia que o espírito era imortal, e trazia então os fundamentos da doutrina espírita já antes do nosso Mestre Jesus. E ele dizia que o conhecimento só é importante se realmente ele modificar, se realmente ele for aplicado. Senão, é uma intelectualização. É um conhecimento que se torna mais vaidade do que realmente aplicação. E isso que nós temos aqui hoje, não aplicado, será cobrado, porque é mais um talento que Deus nos oferece. Portanto, que saímos daqui hoje, meus amigos, multiplicando talentos. Que cada um se observe, se entenda, se compreenda, veja suas potencialidades e coloque em prática. Não só
a si mesmo, mas ao bem coletivo e principalmente aos irmãos que estão desprovidos desse talento. Obrigado a todos. Muito obrigada, Ricardo, por nos lembrar de servir, não perder a oportunidade de servir sempre, né? Vamos nos preparar para o nosso passo, que está sendo de forma coletiva. Então vamos agora fechar nossos olhos físicos e abrirmos nossos olhos espirituais, agradecendo ao Senhor, Pai da vida, pela vida que nos deu. Por hoje estarmos aqui nesta casa de oração, saudáveis, Pai, podendo receber a filosofia espírita que realmente nos conscientiza, que facilita o nosso crescimento evolutivo. Obrigado, Mestre Jesus, por estar ao nosso lado, por nos guiar, por modelar a nossa vida e por ser um padrão de comportamento que devemos seguir e imitar em nosso dia a dia. Obrigado, irmão Bezerra de Menezes, pela oportunidade de estar aqui na sua casa, irmão, recebendo todo o seu amor dos benfeitores amigos que aqui estão. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Lhe pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos, familiares, amigos, que queremos enviar essas boas energias. Lembremos também, é claro, da família humanidade, dos nossos irmãos que estão nos hospitais hoje em sofrimento, que possam curar-se espiritualmente dessa dificuldade, mesmo que ocorra o desencarne. Aos nossos irmãos que estão nas ruas, escravos, na maioria das vezes, dos seus vícios, aos nossos irmãos que hoje se encontram desprovidos desses talentos materiais e passam por tanta dificuldade, Pai da vida, as mãezinhas que são abandonadas junto com seus filhos. Lhe pedimos, Pai da vida, por todos os nossos irmãos que acabaram tirando a própria vida física e hoje se encontram em sofrimento consciencial no mundo espiritual. Lhe pedimos, Pai, por nós, para que nós possamos, Senhor, recebendo a sua força, a sua coragem, colocar em prática os talentos que o Senhor nos oferece, Pai da vida, multiplicando, oferecendo com gratidão tudo o que o Senhor nos dá. Nos ajuda, Pai, a nos colocarmos sempre servindo, sempre prontos a sermos úteis ao bem coletivo. Obrigado, Pai da vida, pela oportunidade do dia de hoje. Obrigado, Senhor, por estarmos unidos em seu nome, imensamente felizes e agradecidos. Pedimos então permissão para finalizarmos o Evangelho desta noite. Que assim seja.